Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula aí sobre a nossa disciplina de Direito da Tecnologia e Informação, tá? Então hoje vamos iniciar o estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas especificamente na aula de hoje e talvez até na próxima aula eu não vou tratar sobre esse tema. Por quê? Eu quero introduzir, tá, alguns outros assuntos para que vocês tenham noção da necessidade pela qual foi criada essa Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, tá certo? Então, na aula de hoje, eu quero tratar com vocês sobre direito eletrônico e internet das coisas, tá? Para prepará-los. Então, ao tratar de direito eletrônico e internet das coisas, eu quero prepará-los para vocês verificarem a necessidade, né, da criação da Lei Geral de Proteção de Dados e antes até da lei denominada Marco Civil da Internet, tudo bem? Então nós vamos partir aí para o segundo quadro do PowerPoint que eu enviei para vocês, né, fazendo uma introdução ao direito eletrônico. Como é sabido, é inevitável, né, o impacto da tecnologia na nossa sociedade moderna. Tá? A tecnologia praticamente está presente em todos os ramos de atividade, e aí eu coloquei 3 exemplos para vocês na área da medicina. Hoje nós temos a chamada cirurgia robótica, onde a tecnologia está altamente disseminada nesse ramo de atividade. Nós temos também a tecnologia bastante disseminada nas universidades, haja vista a grande procura pelos cursos EAD, né, dos cursos de à distância, né, ensino à distância, haja vista as aulas virtuais, que temos condições de elaborar com uma certa qualidade, né, e parece que a sociedade está gostando também desse método, tá certo? Então, mais uma vez presente a tecnologia. E por fim, tá, um último exemplo aí, para não ficar muito cansativo, eu passei para vocês dentro do Poder Judiciário. Poder Judiciário, até um tempo atrás, todos os processos eram físicos. Hoje, praticamente 100% dos processos são eletrônicos, são digitais, tá certo? Ainda mostra a grande presença da tecnologia também dentro do Poder Judiciário. Só que tem uma situação, né? Essa tecnologia, tá, que está permeada nas relações entre as pessoas, pode causar algum problema, tá certo? E aí a necessidade do quê? De uma regulamentação. A necessidade de uma regulamentação para que as pessoas que vivam aí na sociedade, nessa sociedade moderna, que se utilizam dessa tecnologia, tá, tenha uma norma, um ordenamento que direcione a forma delas se relacionarem, né? E aí surge então um ramo do direito chamado direito eletrônico, tá certo? Antes até de conceituar o direito eletrônico, no próximo quadro eu passei para vocês aí a introdução ao direito eletrônico, tá? Eu quero deixar bem ressaltado que nós vamos analisar as relações entre as pessoas, né? Que essas relações elas estão enquadradas em vários ramos do direito, tá certo? Eu estou falando essas relações dentro dessa tecnologia, tá certo? Pode ser até dentro do mundo do aspecto virtual, tá? Então, nós temos aí os contratos eletrônicos. Contratos eletrônicos, por si só, já abarcam diversos ramos do direito, tá? Eu tenho contrato eletrônico na esfera do direito do consumidor, tem uma relação consumerista.
Na esfera do direito civil, uma relação civilista, eu tenho contrato eletrônico no âmbito do direito administrativo, em casos de pregões eletrônicos, por exemplo, tá certo? E além disso, essa própria tecnologia, inclusive trazida pela internet, tá? Nós temos às vezes a aplicação da responsabilidade civil, tá? Aplicação da responsabilidade civil em decorrência, por exemplo, de ofensas, tá? À imagem, à honra de uma determinada pessoa, causadas dentro desse aspecto virtual aí da internet, tá? Que é passível então de reparação de danos morais e materiais, tá? Eu coloco às vezes até ofensas ocorridas em redes sociais, em sites de jornais, grupos de WhatsApp, tá certo? E também eu coloco para vocês até dentro do aspecto do direito penal, constitucional, né? Dentro do direito penal, às vezes hackers invadem contas bancárias para sacar determinados valores, né, que não pertencem a eles e aí então cometendo crimes, tá? Então há necessidade de uma regulamentação geral de todos esses aspectos que ocorrem nessa órbita virtual, tá? E aí então esse direito eletrônico surge para regulamentar essas situações, tá certo? Então, como eu estou falando sobre direito eletrônico, eu acabei trazendo um conceito para vocês, tá? Eu coloquei no próximo quadro da seguinte forma, é um conceito de Mário Antônio Lobato de Paiva, ele coloca da seguinte forma, o direito eletrônico é o ramo autônomo atípico da ciência jurídica que congrega as mais variadas normas e instituições jurídicas que almejam regulamentar as relações jurídicas estabelecidas no ambiente virtual. Então, notem que esse doutrinador ele coloca que é um ramo autônomo atípico. Por que atípico e não típico? É atípico porque ainda nós não temos uma norma devidamente codificada, tá certo? Então, hoje nós buscamos para aplicar o direito eletrônico diversas legislações esparsas e pedimos até emprestado alguns conceitos, algumas normas de outros ramos do direito. Como eu disse para vocês, às vezes do direito administrativo, direito tributário, direito civil, consumerista, tá? Porque nós não temos ainda um ordenamento codificado a respeito dessas regulamentações que devem ser tratadas no aspecto virtual, tá certo? E ainda dentro do direito eletrônico, nós temos a chamada internet das coisas, tá certo? Internet das coisas, eu coloquei um conceito para vocês e depois eu quero basicamente explorar esse conceito, tá? Até o final da nossa aula, criando algumas problemáticas para vocês entenderem o motivo pelo qual houve a necessidade de se criar inicialmente a lei intitulada Marco Civil da Internet e depois agora essa lei geral de proteção de dados, também conhecida como LGPD, tá certo? Então, a internet das coisas é um conceito de Bárbara Brito de Castro. Ela diz o seguinte: a internet das coisas é a extensão da internet que conhecemos, que proporciona a diferentes conectores presentes em objetos que utilizamos no dia a dia a capacidade computacional de comunicação e troca de dados, conectados à maior rede mundial de computadores, que permite o controle remoto dos objetos através de provedores de serviços. O que ela quis dizer com isso, tá? Como que a gente pode interpretar
a internet das coisas. A internet, ela coloca a doutrinadora, que é uma extensão da internet tradicional. Por que extensão da internet tradicional e que proporciona diferentes conectores presentes em objetos que utilizamos no dia a dia? É uma extensão, a internet das coisas é uma extensão da internet tradicional no sentido do quê? Que hoje eu posso acessar a internet por vários tipos de aparelhos, vários objetos que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, um relógio, tá certo? E aí eu tenho condições de trocar, de fazer comunicação ou troca de dados, tá? Por meio dessa rede mundial intitulada internet. E essa comunicação, essa troca de informações é feita por provedores de serviços, tá? Então hoje, como eu disse para vocês, eu tenho um relógio, tá? Com esse relógio eu posso, por exemplo, praticar uma atividade física e registrar, tá, os dados decorrentes dessa minha atividade física, calorias consumidas, batimento cardíaco e tantas outras informações, tá? Essas informações, elas vão ser coordenadas e armazenadas num determinado site, num determinado provedor, não é isso? Então, por exemplo, uma outra situação, eu por meio do meu celular, eu posso acessar via internet as câmeras de segurança da minha empresa, as câmeras de segurança da minha residência, tá certo? Então são esses produtos que nós chamamos de coisas, internet das coisas, coisas que estão conectadas à internet, tá? E isso tem alguma consequência jurídica, né? Esse é o objetivo da nossa aula, né? Entendermos quais eventuais problemas que podem causar para então, nas outras aulas subsequentes, tá? Sabermos o motivo pelo qual a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil foram criados, entendeu? Então, sabendo que hoje eu tenho diversos dispositivos, aparelhos, seja relógio, seja celular, com aplicativos, por exemplo, na área da alimentação, né? Na área da medicina, que vai me falar de quanto em quanto tempo eu tenho que tomar esse ou aquele remédio que foi receitado lá pelo médico. Como eu disse para vocês, um determinado relógio que eu faço uma prática esportiva, ele vai acusar ali se eu tenho ou não algum problema cardíaco, etc. Todas essas informações, tá, vão estar reunidas num determinado site, ou seja, várias pessoas, o detentor, a empresa detentora desse site, o que essas empresas podem fazer com as informações colhidas a meu respeito, entendeu? Será que diante da reunião dessas informações, né, que as empresas têm de todas essas pessoas aí que nós vivemos em sociedade, tá? Essas empresas podem colher esses dados e formar um banco de dados para eventualmente repassar essas informações a terceiras pessoas, tá? Sem até o nosso consentimento ou mesmo sem até o nosso conhecimento. Então, já deixo aí, né, uma problemática, uma interrogação para vocês irem pensando a respeito dessa situação, né? Tem um instituto, tá? Tem uma palavrinha aqui que chama telemetria. Inclusive, eu quero fazer uma comparação a telemetria com a internet das coisas.
Antes, eu preciso então conceituar o que é telemetria. Eu deixei aí para vocês um conceito que significa o quê? Basicamente, a capacidade de medir as coisas e aplicar a comunicação de informações entre sistemas por meio remoto. De novo, classe, capacidade de medir as coisas, né? Lembra que eu falei de um batimento cardíaco, de uma capacidade de medir quantas vezes que eu acesso o meu celular para ver as câmeras de segurança da minha empresa, capacidade de medir quantos remédios por dia eu tomo, tá certo? Telemetria, capacidade de medir as coisas e aplicar a comunicação de informações entre sistemas por meio remoto. Significa o quê? Eu tenho várias informações, né? E eu consigo aplicar essas informações por meios, inclusive, até remotos, né? Eu passo as informações, por exemplo, eu tenho eu tenho uma empresa de frota de caminhões, tá? E por meio de um chip colocado em cada um desses caminhões, eu consigo fazer remotamente o acesso a esses caminhões e verificar onde exatamente cada um deles está, tá certo? Isso também é uma medida do quê? É uma capacidade de eu medir onde cada caminhão está, o que está fazendo, quantos quilômetros percorreu por dia, e eu formo um banco de dados com isso, tá? Isso basicamente é a telemetria. Eu trouxe para vocês aí alguns exemplos onde a telemetria praticamente é aplicada na agricultura, na pecuária, com rastreamento de gado, né? Hoje nós temos condições, por exemplo, chegando na gôndola do supermercado, ao comprar uma carne, saber exatamente da onde veio aquele animal, de qual fazenda, tá? Aquele animal, qual tipo de alimentação aquele animal teve. Tá? Eu tenho condições de fazer o rastreio em relação a toda essa situação, da logística que eu falei para vocês, para rastrear caminhões, ônibus, etc., da nossa vida particular, na nossa residência, por meio de um controle remoto, no caso um celular, um relógio, eu tenho condições de controlar os aparelhos de ar-condicionado de uma residência, eu tenho condições de controlar a iluminação, os televisores e assim sucessivamente, tá? E a telemetria, ela vai angariando todas essas informações remotas, tá? E aí surge algumas dúvidas. O que pessoas, né, diante dessas informações colhidas, podem fazer com essas informações em relação ao meu respeito, ao seu respeito, né? Em razão de estarmos utilizando esses aparelhos, né, que fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? Então, no próximo quadro, eu coloco da seguinte forma aí para vocês, considerando que atualmente a internet das coisas é um verdadeiro desdobramento da internet tradicional, né? Uma vez que ao se fazer comunicação de dados e informações entre diversos aparelhos que utilizamos no dia a dia, né? E por ser necessário então a utilização da internet, nós temos uma consequência disso. Qual que é a consequência? Que várias pessoas estão controlando informações a nosso respeito, certo? Sejam essas informações armazenadas em sites. Quando eu coloco sites, alguém é detentor desse site. Empresas são detentoras desse site, tá? Ou mesmo provedores. Empresas são proprietárias desses provedores que são armazenados essas informações, tá? E aí, a questão fica, o que essas empresas estão fazendo com as informações colhidas a nosso respeito,
tá certo? Uma outra situação que eu coloco que é a consequência desse controle por parte desses provedores e sites, né, que várias pessoas e empresas estão tendo acessos, né, a inúmeras informações de nós, usuários desses produtos, né, que têm conexões com a internet, seja celular, tablet, televisão, relógio e tantos outros aparelhos, né? Que informações que eles estão reunindo e para quem, ou se é que estão repassando essas informações, para quem é que eles estão repassando e se tem autorização para essa situação. Tá? Então, diante desses comentários, a gente pode verificar que eventualmente pode acontecer alguma invasão de privacidade. Eu disse aqui um exemplo para vocês. Eu utilizo um celular, né, internet das coisas, né, um celular, tá? E nesse celular ele tem um aplicativo na área da saúde, na área de medicamentos, né? Quantos remédios eu tomo por dia, ele vai me informando, ele vai me controlando a respeito disso, tá? Quer dizer, alguém está organizando essas informações, né? Sejam provedores ou a empresa detentora desse aplicativo, tá? E aí, exatamente, ela pode saber quais medicamentos eu tomo, não é verdade? E a partir desse momento, quando eu acesso uma rede social, eu penso, por coincidência, está sendo feita uma propaganda de um determinado remédio, de um determinado produto. Por que às vezes são direcionadas propagandas, tá? Sem que às vezes a gente saiba ou perceba que são direcionadas propagandas referentes a buscas que anteriormente fizemos em sites. Certamente eu estava fazendo uma pesquisa de um determinado produto, né, num site de busca, né, e aí na sequência eu entrei numa rede social e já veio uma propaganda sobre aquele determinado produto que eu tinha feito a busca. Ora, alguém está fazendo um banco de dados das informações, né, que eu tenho feito aí no meu celular e passando para alguma empresa, porque automaticamente, tá, eu recebi, tá, uma propaganda sobre aquele determinado produto. Então, será que está havendo invasão de privacidade nessas situações? A partir do momento que eu acesso um determinado aplicativo ou site para compra de um remédio na farmácia ou de um produto alimentício, tá certo? E aí essas informações são repassadas para empresas, tá? Que depois vêm me bombardear de propagandas, tá? Que às vezes eu penso que são propagandas que chegaram até mim por coincidência, e na verdade às vezes não, né? Então, essas situações de uso da internet das coisas pode implicar em eventual invasão de privacidade e eventual responsabilidade civil. E aí então eu coloco, ainda dentro desse comparativo aí da telemetria e a internet das coisas, o seguinte: com essas informações reunidas em sistemas de informática, ou seja, banco de dados, né, por óbvio é que a privacidade das pessoas podem ser expostas de forma indevida, né? E que essas informações, esse banco de dados, podem ser direcionados a alguém que tenha por objetivo levar alguma vantagem indevida, ilegal ou imoral, não é verdade? Então, além disso, é necessário, para regulamentar toda essa situação,
Tá? A doutrina, entendemos que é necessário a criação de um arcabouço de normas para tutelar esses interesses, esses direitos desses indivíduos contra a má e às vezes indevida utilização de informações gerada na maioria das vezes por bancos de dados criados, às vezes até sem o consentimento e o conhecimento, tá, dos usuários das internets, da internet das coisas, tá? E aí a gente tem, como eu disse para vocês, que o direito eletrônico, tá, faz parte de um ramo do direito, mas é um direito atípico, porque ele não está inteiramente codificado, né? Nós precisamos fazer uso de leis esparsas, de leis aplicadas em diversos outros ramos do direito, né? Então eu trago para vocês aqui a base do nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Lá no artigo 5º, no inciso 10º, tá? Diz o seguinte, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, pessoal, a aula de hoje eu gostaria de deixar para vocês a análise, a reflexão desses problemas que nós podemos ter, né, eventualmente, a partir do momento que utilizamos a chamada internet das coisas, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Nós estamos constantemente utilizando relógio, celular, laptop, etc., tá? Acessando redes sociais, fazendo compras pela internet, às vezes colocamos informações, dados sensíveis, tá? A respeito das nossas pessoas. Exemplo, eu posso colocar informações de caráter religioso, caráter filosófico, dependendo de uma rede social que eu acesse, tá certo? Agora, esse tipo de informação, ele não pode ser criado um banco de dados sem o meu consentimento, sem a minha autorização, para que seja repassada a outras pessoas, tá certo? Esses são os dados sensíveis, e dados sensíveis nós vamos ver bastante quando tratarmos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, basicamente, eu criei algumas situações aqui, algumas problemáticas, para vocês verem o quão importante é uma regulamentação de uma forma definitiva e padronizada, tá, dessas relações que nós vivemos perante esse mundo virtual aí da internet, tá certo? E aí eu finalizo a nossa aula concluindo o seguinte, sobre a necessidade dessa regulamentação específica, sobre questões de invasão de privacidade na internet, ou até mesmo fora dela, porque nós vamos ver que o Marco Civil trata especificamente de relações dentro desse mundo virtual, tá certo? E a LGPD não, a LGPD não só dentro de relações da internet, mas também fora da internet. Então nós falamos online ou offline, tá certo? E até mesmo fora da internet no que tange aos bancos de dados criados, na maioria das vezes, sem o consentimento ou até mesmo sem o conhecimento das pessoas, né? E aí nós entendemos o porquê da origem, do nascimento dessa legislação intitulada Marco Civil e também da legislação intitulada Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Então, na aula de hoje, basicamente, eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês e prepará-los para a próxima aula, que será feita
abordando aspectos do Marco Civil e, conforme o nosso tempo, já vou introduzir também o assunto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Espero que tenham gostado da aula, tá? E até o próximo encontro, pessoal. Até mais!